Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema muito doloroso, extremamente difícil. E se ele broxar? Então, vai lá, dá um like aqui. O que é que acontece, gente, quando esta criatura aqui ela não responde aquele comando de funciona? O que é que acontece quando esse homem ele se depara com uma situação extremamente delicada? E muitas vezes, exatamente pelo fato do homem sempre esperar uma atitude sexual e uma resposta iminente ao estímulo erótico, de excitação e de ereção peniana, essa criatura chamada macho se desespera completamente quando seu órgão sexual ele não atende ao seu modelo ideal. É muito, extremamente triste quando isso acontece com essa criatura. Então vamos lá, o que é que geralmente acaba vulnerabilizando para que esse homem entre na pior situação que ele pode viver na cama? Quando na hora H, simplesmente ele broxa. E muitas vezes o coitado fica tão desconcertado, tão constrangido, que ele olha para a parceria e diz, foi a primeira vez. E às vezes foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, e ele não sabe mais o que fazer com isso que está ocorrendo com a sua vida sexual. Então vamos lá. O que é que leva esse homem a essa situação tão caótica? Primeiro, hoje a gente está vivendo um mundo e um momento muito estressante. Então, o estresse é o excesso de presente, assim como a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Então, a primeira coisa, é muito importante que esse homem ele consiga organizar essas emoções e principalmente a questão da ansiedade. Sabe o que é que ocorre fisiologicamente quando esse homem ele está ansioso? Uma coisa terrível. E essa coisa terrível, ele precisa ter conhecimento para que ele possa identificar como melhorar esse quadro de ansiedade. Então vejam só, quando o homem está ansioso, e o que é que pode levar a essa ansiedade? Vários aspectos. Ele está com temor de desempenho. Aquela parceria, aquele cara ou aquela mulher que ele está super afim, é algo ou alguém que ele considera que está muito acima dele. Muitas vezes isso dá uma ansiedade, um temor de desempenho. Sabe aquela ideia de que o outro é muita areia para o meu caminhãozinho? Então, essa situação gera aquele desejo de mostrar uma alta performance. E, gente, quanto mais esse homem ele está ansioso, preocupado com o que o outro vai achar dele, ele aumenta os níveis de adrenalina. E quanto mais adrenalina na corrente sanguínea desse homem, por conta do nervosismo, da ansiedade, do estresse, ele não sabe o que está acontecendo no corpo dele. Ele diminui caoticamente os níveis de óxido nítrico. E sabe o que é essa substância que você está aprendendo agora? Ela é responsável pela ereção desse pênis. Por quê? Porque o óxido nítrico, quando ele está na corrente circulatória desse homem, ele promove duas coisas importantíssimas que ele necessita para essa ereção. Primeiro, o óxido nítrico, ele relaxa os corpos cavernosos, que são as estruturas aqui, que ficam internamente no pênis. Essas estruturas, elas precisam estar bem relaxadas para que o sangue chegue lá nelas e incham essas estruturas, dando um entumecimento que vai dar aquela sensação de pênis duro, ereto. E também essa substância, ela dilata as artérias penianas. Sabe para quê? Para que elas fiquem lá, bem dilatadas, para que o fluxo sanguíneo seja o máximo possível. Então, preste atenção. Se você está ansioso, nervoso, tenso, com medo, você vai diminuir a adrenalina que você libera, diminui essa substância e, puf! Certamente você vai broxar. E depois, para você se reerguer, conseguir readquirir a sua confiança, a sua autoestima, é possível que você necessite até fazer terapia sexual. Então veja só, nesse momento o homem ele precisa compreender que ele necessita parar de pensar no pênis. Gente, isso aí
quanto mais você coloca o pênis na sua cabeça e você fica lá, na relação sexual, e você fica examinando. Você fica se auto-observando, se auto-testando. Você tá lá e você não consegue interagir com a brincadeira erótica, porque a sua mente tá lá no pênis. Você fica beijando e ao mesmo tempo você dá uma pegadinha lá nele, pra ver. E você fica, poxa vida, tá mole ainda. E quando esse homem tá diante dessa situação, ele fica mais tenso. Então, quanto mais ele recebe a carícia, mais ele tá com a mente focada no pênis. E o pênis, gente, seu pinto, homem, seu pinto, olhe para ele, tá? Seu pinto é altamente temperamental. Ele só funciona se você deixá-lo, ó, livre, leve e solto. Se você fica focado nele, ele reprime e ele não vai fazer exatamente aquilo que você gostaria que ele fizesse. Então, esquece. Eu costumo dizer para os pacientes com disfunção erétil ou falha de ereção, esqueça que você tem pênis. E às vezes eles olham assim, como assim, doutora? Como eu vou esquecer que tenho pênis? Exatamente isso, porque quanto mais você esquece, mais você foca na sensação, no prazer, naquela gostosura das carícias eróticas. E se você simplesmente mergulha, sabe aquele mergulho? Aquele mergulho assim, onde você vai desfrutar da sensação. O seu pênis simplesmente, ele responde a isso. Ele responde da melhor forma possível. Aumenta os níveis de neurotransmissores. Você aumenta o nível de acetilcolina, que é isso que você precisa. Por quê? Porque quanto mais acetilcolina na sua corrente circulatória, mais óxido nítrico. E esse pênis, ele vai, ó, inchando exatamente do jeito que você gostaria que ele fizesse. Então, se você tá com essa dificuldade de manter a sua ereção, primeiramente, começa a fazer uma grande faxina na sua vida emocional. Começa a fazer técnicas de relaxamento, sim. Começa a vivenciar mais o agora. Começa a desfrutar dos melhores prazeres da vida. E na hora do sexo, esquece que você tem pênis. Mergulha na sensação. E faz, antes disso, afirmações positivas. Eu sou capaz, eu posso, eu sou extremamente erétil, o meu pau fica duro. Então, com essas afirmações positivas, você eleva a sua autoestima, eleva a sua autoconfiança. E dessa forma, gradativamente, você vai conseguindo resgatar aquela potencialidade até então perdida. Então, nada de medo de broxar. Vamos recuperar toda essa potencialidade erótica e erétil. Então, se você gostou, inscreve-se no meu canal, dá um like, compartilha com os amigos, ok? Beijo no coração!